Primeiro uma palavra sobre o Evangelho de hoje e depois uma palavrinha também sobre a festa, os apóstolos Pedro e Paulo. Esses dias ouvimos essa mesma, diria assim, passagem bíblica, mas na versão de Lucas. E Lucas coloca praticamente esse diálogo de Jesus com os apóstolos numa área deserta. Hoje, Mateus coloca esse diálogo na região de Cesareia de Filipe. Essa região é ali onde tem a fonte do rio Jordão. É um lugar muito, mas muito rico, muito belo, muito verde, árvores. Dizem que as melhores tamareiras estão lá, pastos verdejantes, na época pelo menos, fontes ricas, lindas de água, grutas. E tinha nessa região que era um paraíso, tinha muitos palácios de Herodes e depois de Filipe, o seu filho, e tinha templos, vários templos dedicados aos deuses. E esses deuses, desses templos, eram deuses da abundância. Você vai lá, presta culto e você vai prosperar. É o Deus da prosperidade, das bênçãos. Era um lugar muito rico, muito vasto, e lugar também de prostituição, das bagunças todas. Então, quem vai lá, vai para poder prosperar e assim por diante. Então, nesse contexto de riqueza, de prosperidade, de Filipe, que manda na região toda, nesse contexto de pessoas famosas, ricas, Jesus leva lá os seus apóstolos e pergunta: o que dizem que eu sou? E a sorte é que as comparações que o povo faz não é igual Filipe ou César ou esses deuses ou esses famosos. Não, é João Batista, é Elias, é Jeremias e assim por diante. Mas Jesus pergunta: e para vocês? Quem eu sou para vocês? Eu conto na sua vida? Tenho importância na sua vida? Ou vocês preferem ou prefeririam também escolher esses deuses que dão prosperidade, riqueza, prazeres? Porque nós hoje vivemos também num mundo de muita riqueza, de muita grandeza, de muito sucesso. E nesse mundo tão incrível, Jesus conta na minha vida? Ele é o Senhor da minha vida? Mas Ele é só na hora da missa, ou da minha oração em casa, ou de fato Ele é o Senhor da minha vida? Então, lá naquele ambiente próspero, rico, Jesus desafia os seus apóstolos a dizer se de fato eles o escolheram ali como o seu Senhor. E para nós hoje? Depois, Jesus, quando pergunta para eles, aí Pedro então responde: tu és o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui estamos num contexto ali do grupo judeu e cristão, já vamos dizer assim. Então Pedro usa uma linguagem muito direta e que traz toda aquela carga do Antigo Testamento. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta correta, mesmo que Pedro ainda não compreenda tudo. Porque isso não vem das suas deduções, dos seus cálculos, das suas informações. Jesus fala, isso foi revelado pelo Pai. Por isso que você responde, porque o Pai te revelou. E só quem abre o coração para me acolher como Messias de verdade na sua vida, tem o coração aberto para receber também a revelação do Pai e saber quem eu sou.
Aí Jesus vai dizer assim para Pedro, se Pedro revelou a identidade de Jesus, você é o Messias, o Filho de Deus, né, do Deus vivo, então agora Jesus revela a identidade de Pedro dizendo, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa passagem é muito comentada, né, conhecida e comentada, né, na igreja. Tem uns biblistas que eles fazem uma outra interpretação. Né, o que o pessoal fala hoje em dia, né, o comum? A igreja fundada sobre Pedro. Eu diria assim, entre aspas, não deixa de ser, né, uma verdade. Esses biblistas, lendo o texto original, que está lá, tu és Simão, tu és Petros. No grego, né, é pedra. Você é pedra. Simão, você agora é pedra. E sobre esta pedra, mas que do original se traduz esta rocha, edificarei a minha igreja. Aí os biblistas interpretam assim. Jesus aponta para você é Pedro, e sobre esta rocha, sobre mim, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Porque se você olhar no Antigo Testamento, quando se fala de rochedo, de rocha, é Deus. Se você olha no Novo Testamento, quando se fala, mesmo quando fala pedra angular, né, a pedra fundamental, né, aquela tradução ali se traduziria muito bem, ou melhor, corretamente, por rocha. Então, quem que é a rocha do Antigo Testamento, do Novo Testamento? É Deus. No Novo, evidentemente, é Jesus. Então, bem provável que é esse o diálogo, é esse o gesto. Você é Pedro, e sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Você, eu escolho por primeiro. Você é a primeira pedra, o primeiro tijolo. E assim como nós somos pedras também, junto com Pedro, nessa base que é Cristo, nós somos as pedras vivas que formam a igreja viva de Deus. Repito, é uma das interpretações dos estudos, diria assim, mais recente, que eu também me identifico, que eu gosto, vamos dizer. E depois de falar isso, então, Jesus, ele revela ali a missão de Pedro, dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Para Pedro, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. Quem tinha a chave? Eram os rabinos. Os rabinos, era sabido que eles têm, assim, entre aspas, a chave, né? Ou as chaves. E para dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, quem é pecador, quem é santo. É os rabinos que definiam essas coisas. Eles tinham a chave. Jesus, num certo discurso, diz assim para eles, para os rabinos, né? Pela hipocrisia deles, vocês têm a chave, não abrem as portas para o povo entrar e nem vocês entram, porque vocês não são dignos. Em outras palavras, Jesus diz isso para eles. Vocês têm as chaves, não abrem as portas para que o povo entre e nem vocês mesmos conseguem entrar. Agora, Jesus passa essa missão para Pedro. Você tem a chave do reino do céu. E se você for olhar a palavra-chave na língua hebraica, ela tem um conceito de abertura. Por mais que chave sabe que serve para abrir e fechar, mas o conceito na língua hebraica, chave é espalancar, é abrir portas. É esse o conceito. Então eu te entrego a chave, Pedro, para você espalancar, abrir as portas, para que o povo entre, se salve. É esse o conceito. E o Papa, acho que foi no dia 29 agora, dia de São Pedro e São Paulo, eu creio que foi nesse dia, e ele dizia, de manter as portas da igreja abertas, mais do que a porta, vamos dizer assim, material, manter as portas da igreja abertas,
não para expulsar as pessoas, mas para acolher, para amar, para perdoar. Acolher, ele dizia todos, ele repetiu várias vezes, todos, todos. Depois, Mateus usa uma outra figura, vamos dizer assim, rabínica, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Os rabinos tinham o poder de interpretar a Escritura. Agora não são mais os rabinos. Agora é Pedro. E depois vamos ver mais para frente no texto, né, no outro momento, é que Pedro, os apóstolos, eles têm, diria assim, o poder para interpretar, para ligar e desligar. Um pouquinho antes eu pulei aqui uma frase, onde dizia assim, em relação à igreja construída sobre esta rocha: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. As portas na antiguidade, naquela época, eram os elementos mais cobiçados, onde tinha uma estratégia de segurança muito grande. Mas não é dessas portas, dos lugares mais terríveis ou não, que Jesus fala. A porta do inferno. O que é o inferno para nós? Na época lá, inferno, né, o que era? Era a geena, onde tinha a podridão, o lixo e tudo mais. Jesus não usa a expressão inferno, mas a geena, esse lugar da podridão, do lixo. Né, e quem não tem Deus vive numa podridão, num lixo. E o que seriam esses infernos hoje? A corrupção é um inferno. Essa corrida bélica, estamos aí sobre a ameaça de uma guerra, para virar uma terceira guerra mundial, para virar uma bomba atômica aí, não custa. É um inferno. Essas roubalheiras todas, é um inferno. Esse capital que não se importa que muitos passam fome, é o inferno. E como que você vai combater com esses infernos? Com a mesma arma deles? Não. Vamos combater tudo isso com o Evangelho, com o amor. É essa arma que nós temos. E trabalhando, evangelizando, né, testemunhando por meio do Evangelho, do amor, do perdão, nada nesse mundo, por mais poderoso que seja, nada nesse mundo pode prevalecer, né, sobre o Evangelho, sobre a igreja. Mas que a igreja prevaleça, ela precisa reconhecer Jesus como o Messias, né, o Salvador. Então, enfim, algumas palavras sobre o texto de hoje, para que possamos compreender melhor e, mais do que isso, viver melhor, reconhecendo Jesus na nossa vida como o Messias, né, o Filho de Deus, né, e assim como Ele também entregar a nossa vida. Então, uma palavrinha só sobre os apóstolos. Sabemos que são dois homens, né, Pedro e Paulo, duas figuras, diria assim, difíceis como personalidade. Paulo perseguia, né, os cristãos, prendia, né, batia, tinha prazer, e não por maldade, né, mas por zelo como judeu, e por rigorismo também como romano, e assim por diante. Mas depois que encontrou Jesus, mudou a sua vida e se tornou um homem que anuncia o Evangelho, a boa nova, e que vem dizer a todos com toda a força que Deus é caridade, que Deus é amor. Então, uma mudança de vida, né, radical. Desejou ir para outros lugares de conflito para poder, mesmo preso, anunciar o Evangelho. E lá em Roma, mesmo preso, anunciar o Evangelho. E morreu, né, decapitado, derramando o seu sangue. Pedro, um homem já simples, mas também de personalidade dura, difícil, né, firme. Pedro também ainda fraco, negou Jesus, mas depois, no texto de ontem, Pedro dizia para Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Também deu a sua vida pela igreja.
não como missionário, como Paulo, mas mais como aquele que está à frente da igreja, na hierarquia, né, na instituição e também na doutrina, né? E Pedro também em Roma, os dois, né, em Roma, Pedro também morre numa cruz, e para não ser igual a Jesus, ele pede que para morrer então de cabeça para baixo na cruz. Por isso a cor, né, de hoje, né, desses dois mártires que deram o seu sangue. Gênios difíceis, pessoas até com certas divergências, mas os dois deram a vida pelo Evangelho, por Jesus, né, e pela unidade da igreja. Hoje na igreja temos muitas críticas, né, contra o Papa, contra o Bispo, mas sempre foi assim. Criticavam os montes Bento XVI, criticavam os montes, né, também João Paulo II, Pedro morreu numa cruz, os próximos dois papas, né, depois de Pedro, morreram também como mártires, né? A pergunta é, você como católico, cristão, você é daqueles que critica a própria igreja, ou é aqueles que reza, clama pela santificação da igreja e dos pastores, no caso do Papa, do Bispo? Tem muitos grupos formados hoje dentro da igreja que com toda força também da mídia, né, toda a força da mídia que eles usam, destilam coisas, né, contra o Papa. São grupos que hoje são os que sabem da coisa, né? O Papa, a igreja, são os coitados. Eles é que sabem de como tem que ser as coisas. Criticam com tanto veneno o Papa, os bispos. E quem são essas pessoas? Não são boas da cabeça, com certeza. Se você edifica essa igreja, esse corpo, aí você pega lá uma agulha, uma faca e fica furando o próprio corpo. Então, assim, são pessoas que agem com estupidez. Como pode se voltar contra a própria igreja? Então, que sejamos pessoas sensatas, de oração, pela unidade, né, e pela santidade da nossa igreja.